Os anjos são reais, e embora não os vejamos andando pelas ruas, eles protegem os filhos de Deus dos males deste mundo. Algumas pessoas tiveram o privilégio de testemunhar anjos em formas corporais em tempos passados e até mesmo na Bíblia. Por exemplo, o nosso patriarca da fé, Abraão, foi visitado por anjos que anunciaram o nascimento de Isaque. Essa promessa se tornou realidade exatamente 1 ano depois de ter sido feita. Ló, sobrinho de Abraão, também viu os mesmos anjos quando chegaram a Sodoma. O profeta Ezequiel, entre outros profetas como Eliseu e Isaías, também viu os anjos de Deus diversas vezes. Quando a casa de Eliseu foi cercada por uma tropa inimiga enviada para capturá-lo, ele não teve medo. Ele até disse ao seu servo que tinha seus próprios exércitos ao redor, que eram muito maiores do que os do inimigo. Segundo Reis, capítulo 6, versículos 16 e 18, fala sobre isso. Diz: Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Não admira que o profeta tivesse tanta confiança. Ele pôde ver com seus olhos espirituais que Deus havia designado seus anjos para cuidar dele. Filho de Deus, você sabia que Deus designou os seus anjos para proteger e estar com você em todos os momentos? Embora Deus tenha anjos no céu que o adoram dia e noite para sempre, ele também tem anjos que estão sempre de responsabilidade sobre você. A Bíblia nos diz que eles são espíritos ministradores. Veja o que diz Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Quem são aqueles que herdarão a salvação? Aqueles que colocaram a sua fé em Jesus serão libertos da presença do pecado neste mundo quando estiverem com Deus para sempre. Este versículo está falando daqueles que receberam o direito de serem chamados filhos de Deus, ou seja, daqueles que creram e receberam Jesus. Veja o que diz o livro de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nem todos são filhos de Deus. Deus pode ser o Criador do céu e da terra, mas ele não é o Pai de todos. Nem todo mundo tem o direito de se autodenominar filho de Deus. Somente aqueles que creram e receberam Jesus como seu Senhor e Salvador podem fazer isso. Estas são as pessoas que a Bíblia chama de escolhidos de Deus, cristãos e santos. Esses são aqueles que herdarão a salvação. Como filho de Deus, esse versículo está falando de você, e Deus designou seus anjos para estarem constantemente ao seu lado. Um amigo meu me contou sobre uma experiência que teve há alguns anos, quando ainda estava na faculdade. Ele disse que estava orando a Deus e buscando clareza sobre o ministério para o qual Deus o estava chamando. Ele jejuou e orou e ainda esperava em Deus. Parecia que nada aconteceria até que o anjo o visitou. Ele estava com outras pessoas naquele dia e já era bem tarde da noite. Ele se pegou orando por um táxi que levasse ele e seus amigos de volta ao campus daquela noite. Quase imediatamente após a sua oração, um táxi vazio apareceu. Quando embarcaram, ele estava sentado na frente, bem ao lado do motorista, enquanto os demais estavam sentados atrás. Então eles partiram para o campus. Enquanto dirigiam, ele disse que podia sentir a atmosfera mudando. Então, de repente, pareceu que o barulho dos que estavam no banco de trás estava abafado, e o motorista se virou para ele e começou a falar claramente. Enquanto o motorista falava, ele ficou surpreso, porque o motorista se dirigiu a ele pelo nome e lhe contou coisas que eram as respostas às suas orações. Quando perguntou seu nome ao homem, ele disse que não era necessário dizer seu nome, e foi embora depois de deixá-los no destino. Existem muitas notas e materiais que falam sobre anjos, mas podemos aprender o suficiente com a Palavra de Deus, que é o livro mais elevado e de maior autoridade do cristão verdadeiro. Os anjos de Deus têm uma missão em sua vida.
Caso você não saiba, os anjos são seres muito poderosos que realizam os propósitos específicos de Deus. Eles não são aqueles bebezinhos fofos com asas ou rostos sorridentes. Um único anjo de Deus exterminou um exército inteiro de 185 mil soldados em uma noite. Deus demonstra o seu poder na vida de seus filhos da maneira que Ele quiser. Entre muitas outras formas, os encontros e intervenções são algumas das formas mais comuns pelas quais Deus trará ajuda e libertação nas vidas dos seus escolhidos. Por exemplo, o Salmo 91, versículos 9 ao 13, diz: Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Você sabe que Deus nunca diz o que Ele não quer dizer. Se Ele diz isso, então é isso que Ele faz. Quem faz morada em Deus fica debaixo da proteção do céu. Habitar em Deus significa ser seu escolhido, caminhando em obediência à sua palavra e seguindo a Jesus. Aquele que afirma ser cristão ou crente, mas vive em pecado impenitente, estará à mercê do diabo. Essa pessoa pode se perguntar por que parece que tantas coisas ruins acontecem em sua vida. A verdade é que através de suas ações, ela abre uma porta ao diabo e se escraviza debaixo de sua mão. Através do pecado, nos submetemos ao inimigo em vez de Deus. É como sair do abrigo de sua casa para um campo aberto em um dia chuvoso, sem esperar ficar encharcado. E quando fica encharcado, você não pode culpar a Deus por isso. Os anjos de Deus são suficientes para você, e saber que eles estão sempre aí para te servir é suficiente para te confortar e te dar grande esperança e segurança, não importa o que você enfrente. Daniel não tinha medo na cova dos leões, porque sabia que Deus o libertaria. E o que Deus fez? Ele enviou um anjo à cova com Daniel. Com o anjo ali, nenhum dos leões ousou chegar perto de Daniel. Depois que Satanás tentou Jesus no deserto, a Bíblia nos diz que os anjos vieram e o serviram. A mesma coisa aconteceu durante seu momento de agonia no jardim do Getsemane. Os anjos estão aqui para cumprir o propósito específico de Deus em sua vida. Pode ser para trazer uma mensagem direta de Deus, libertação, uma palavra de encorajamento, cura, orientação, clareza, como no caso do meu amigo, ou provisão. Por quê? Porque você é um herdeiro da salvação. Porém, por mais que Deus envie seus anjos com seu propósito divino, há algo que você pode fazer para ativar a ação dos anjos enviados de Deus em sua vida. Há muitos anos, ouvi certa vez um pregador desafiar seu público dizendo que, como muitos deles não sabiam como colocar seus anjos para trabalhar, seus anjos estavam como se fossem parados em um canto, jogando cartas ou de braços cruzados. Embora ele não quisesse dizer isso literalmente, eu entendi o que ele quis dizer. A Bíblia nos diz em Salmos, capítulo 103, versículo 20, que os anjos são ativados pela voz das palavras de Deus. Bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Se os anjos estão sempre prontos a obedecer a palavra de Deus, isso significa que você também pode ativá-los em sua vida, declarando essa palavra. Davi usou isso sutilmente no Salmo 91, versículo 9, quando escreveu: Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Em outras palavras, através da sua dependência do Altíssimo e da sua declaração dessa dependência pela fé, nenhum mal te acontecerá e nenhuma praga chegará perto da sua casa. Por quê? Porque Deus dará aos seus anjos o comando sobre você. Quando você fala a palavra de Deus sobre si mesmo, os anjos ouvem essa palavra e respondem a ela como se Deus os ordenasse. A maioria dos cristãos não sabe o quão poderosos eles são. É muito fácil falar sobre derrota, dor, medo, perda. Essas palavras mantêm seus anjos adormecidos. No entanto, quando você diz palavras como Deus é meu refúgio, nele confio, nenhuma arma forjada contra mim prosperará,
Eu tenho a herança de Deus. Sou abençoado por todos os lados. Sou favorecido onde quer que eu vá. Quem se levantar contra mim cairá por minha causa. Não falharei e não serei derrotado em nome de Jesus. Você está dizendo palavras que estão na Bíblia, as palavras de Deus. Seu anjo ouvirá isso, e como um efeito musical, isso moverá a agir por você. Só assim você verá milagres vivos diante de seus olhos. Estranhos aparecerão do nada para dar instruções sobre lugares que você não conhece. As pessoas ligarão para você de longe, dizendo que acabaram de conhecer alguém que as lembra de você e que queriam te ligar. Não posso dizer até que ponto os anjos podem ministrar a seu favor, mas posso te dizer uma coisa. Eles podem fazer tudo, tanto no espírito quanto no físico, para aqueles que invocam o Senhor, Deus, em nome de Jesus, declarando suas palavras sobre suas vidas. Você não pode esperar vencer um homem que ativou em sua vida os anjos que Deus enviou para te proteger. Mesmo se ele cair, ele se recuperará com grande ajuda. Quando dizemos, você é abençoado, como filhos de Deus, essa é uma das coisas que estamos falando. Você está cercado por anjos, como Eliseu, mas se você não começar a orar e a falar as palavras certas de Deus em sua vida, nada acontecerá. É hora de ativar os anjos enviados. Peça a Deus para abrir seus olhos e te dar forças para falar suas palavras continuamente e com intrepidez sobre sua vida hoje. A Bíblia está cheia de referências a anjos. Na verdade, eles são mencionados mais de 200 vezes. Existem 3 tipos de anjos mencionados na Bíblia: serafins, querubins e seres viventes. Os serafins são mencionados apenas uma vez na Bíblia. Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 3, descreve como o profeta viu o Senhor sentado em um trono, cercado por esses seres angelicais com 6 asas cada. Essas criaturas estavam constantemente cantando louvores a Deus, declarando sua santidade e glória. Por outro lado, os querubins são mencionados várias vezes na Bíblia. Eles guardavam a entrada do Jardim do Éden e também eram representados como figuras douradas acima da Arca da Aliança. No capítulo 10 de Ezequiel, vemos que Deus está entronizado acima deles. Os seres viventes são os anjos que adoram a Deus continuamente. Eles são descritos em Apocalipse, capítulo 4, versículo 6, como sendo cheios de olhos, vendo e conhecendo tudo o que está ao seu redor. Dia e noite eles nunca param de cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Agora você pode estar se perguntando: o que tudo isso tem a ver com Deus enviando anjos para proteger seu povo escolhido? Bem, os anjos são mensageiros de Deus e são enviados para cumprir suas ordens. Em Hebreus capítulo 1, versículo 14, somos informados de que os anjos são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, se você é um seguidor de Cristo, você é um dos escolhidos de Deus. E assim como Ele enviou anjos para proteger e servir aqueles na Bíblia, Ele pode e enviará anjos para proteger e servir você. Pense nisso. O mesmo Deus que enviou seu Filho para morrer por você, te ama tanto que Ele envia anjos para te proteger do mal. E isso deve te dar grande conforto e segurança. Portanto, da próxima vez que sentir medo ou incerteza, lembre-se de que você não está sozinho. Você tem uma hoste celestial de anjos cuidando de você, prontos para cumprir as ordens de Deus e te proteger do perigo. E assim como os serafins, querubins e criaturas viventes da Bíblia, esses anjos estão constantemente cantando louvores a Deus por sua santidade e glória. Portanto, vá em frente com confiança, sabendo que você tem um Deus que te ama, um Salvador que morreu por você e anjos que cuidam de você. E lembre-se sempre: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Os espíritos ministradores de Deus não podem ser vistos com olhos físicos, mas estão sempre em missão. E uma coisa que devemos estar cientes é que existem anjos diferentes. Assim como temos luz e trevas, bons e maus, justos e injustos, também existem espíritos imundos,
impuros e maus ou anjos das trevas, mas vamos nos concentrar nos anjos do Senhor, aqueles que podemos acessar por meio da oração. O Salmo 91, versículos de 7 a 10, descreve o cuidado providencial e a proteção de Deus em um nível profundamente pessoal. É um belo lembrete de que quando nos refugiamos no Senhor, Ele promete que nenhum mal nos alcançará, nenhuma doença chegará perto de nossa casa. Mas o que isso significa para nós em um nível prático? O cuidado providencial e a proteção de Deus não significam que viveremos sem dor e sem dificuldades. Na verdade, muitas vezes parece que estamos cercados de tristeza, provação e dificuldade. Mas a chave é lembrar que a mão invisível de Deus está trabalhando no mundo, guiando os eventos da história humana de acordo com seus propósitos. E quando enfrentamos provações, podemos nos consolar sabendo que Deus está conosco e que seus anjos estão em missão. Pense em Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele estava constantemente cercado por inimigos e perseguido por eles. E Elias era um fugitivo travando uma guerra de um homem só contra uma nação idólatra. Até o apóstolo Paulo foi espancado, naufragado, apedrejado e preso várias vezes. Mas, apesar de tudo, eles tiveram fé que Deus estava com eles e que seus anjos estavam cuidando de suas vidas. Então, o que acontece quando Deus envia anjos para proteger seu povo escolhido? Eles cumprem seus propósitos e nos fornecem conforto e segurança em meio às provações e dificuldades. E podemos acessá-los por meio da oração. Imagine o poder de ter os espíritos ministradores de Deus ao nosso lado. Lembre-se, meu amigo e minha amiga, que os anjos estão sempre em missão. Eles foram criados para vários propósitos que devem realizar. E porque Deus criou esses seres espirituais, temos acesso a eles por meio da oração. Portanto, vamos nos refugiar no Senhor e confiar que Sua mão invisível está operando em nossa vida, nos guiando em todas as provações e dificuldades. E vamos ter fé que seus anjos estão sempre em missão, cuidando de nós e nos protegendo do mal. Como escreveu o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ter a proteção de Deus não significa que não enfrentamos danos ou até mesmo a morte. Em vez disso, significa que Deus se certificará de que a obra que Ele começou a nos salvar seja concluída. Ele fornecerá proteção contra as tentações que ameaçam nos descarrilhar e trabalhará providencialmente para cumprir seus propósitos. E veja só, nem mesmo o próprio diabo pode resistir aos servos do Senhor. Deus ordena que seus servos invisíveis e sobrenaturais venham em nosso auxílio em tempos de dificuldade e necessidade. O diabo pode nos tentar com os mesmos truques repetidas vezes, mas temos o poder da proteção de Deus ao nosso lado. Agora, eu sei que é tentador ficar orgulhoso quando lemos esses versículos. É fácil começar a pensar que somos invencíveis, mas precisamos ter cuidado para não cair na mesma armadilha que o diabo usou quando tentou Jesus. O diabo tentou fazer com que Jesus se jogasse do topo do templo, dizendo que Deus ordenaria aos seus anjos que o levassem e o impedissem de se machucar. Mas Jesus sabia melhor. Ele não caiu no truque do diabo e nós também não devemos cair. Precisamos lembrar que a proteção de Deus é real, mas não somos invencíveis. Jamais devemos colocar o Senhor nosso Deus à prova, como Jesus disse em sua tentação. Em vez disso, devemos confiar no cuidado providencial de Deus e buscar refúgio nele. Sejamos humildes pelo poder da proteção de Deus e pelo amor que Ele tem por seu povo escolhido. Vamos confiar nele e buscar seu refúgio, sabendo que seus servos invisíveis estão cuidando de nós e nos protegendo do perigo. No livro dos Salmos, Davi se maravilha com o pensamento de que Deus se preocupa até mesmo conosco, meros mortais. Você sabia que existem anjos criados especificamente para o propósito da guerra espiritual? Esses poderosos guerreiros lutam em nosso nome, nos protegendo dos perigos invisíveis que espreitam nosso reino espiritual. Assim como Eliseu e seu servo viram em 2 Reis capítulo 6,
quando o Senhor abriu os olhos do servo e revelou as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao seu redor. Mas os anjos não são apenas guerreiros. Eles também ministram em adoração a Deus, formando um grande e poderoso coral no céu. Suas vozes se unem, todos cantando em uníssono para adorar o Senhor. Você pode imaginar a beleza de suas vozes, levantadas em adoração ao nosso Deus? Portanto, anime-se com o fato de que Deus protege seu povo. Ele envia seus anjos para cuidar de nós, para nos guiar e lutar por nós. Em tempos de dificuldade, podemos nos apegar à promessa de que Deus é nosso abrigo e fortaleza. Podemos ter esperança porque sabemos que Ele está conosco sempre. Portanto, siga em frente com confiança, sabendo que você é protegido pelo Deus Todo-Poderoso e suas hostes celestiais. Caminhe em humildade, sabendo que é somente por sua graça que podemos receber um dom tão precioso. E, acima de tudo, levante sua voz em adoração e louvor, unindo-se aos anjos do céu enquanto proclamamos a grandeza de nosso Deus. Podemos apenas imaginar como deve ter sido para Eliseu e seu servo estarem cercados por homens, mas depois vemos centenas e milhares de anjos em cavalos e carros de fogo enviados para protegê-los. Deve ter sido um espetáculo para ser visto. Meu amigo e minha amiga, quero dizer que, tal como Eliseu, também nós temos reforços celestiais enviados para nos proteger. Esses anjos não estão apenas lutando contra inimigos de Deus, mas estão lutando para nos defender, os filhos de Deus. Em Josué capítulo 5, os israelitas desfrutaram do benefício de serem o povo de Deus porque, com a ajuda dos anjos de Deus, eles lutaram e venceram muitas de suas batalhas. Isso é uma garantia para nós de que também poderemos vencer nossas batalhas com a ajuda desses seres poderosos. O próprio Josué teve um encontro com o capitão do Senhor dos Exércitos, que veio a ele com uma espada desembainhada na mão. Quando Josué perguntou se ele era por eles ou por seus inimigos, o capitão do exército do Senhor respondeu: nenhum dos dois, mas como comandante do exército do Senhor, agora sim. Este encontro nos lembra que os anjos de Deus não estão do lado de ninguém, mas estão sempre do lado do Senhor. Eles estão lá para cumprir a vontade de Deus e proteger seu povo. Portanto, devemos sempre ter confiança e intrepidez diante de nossas batalhas, porque temos estes seres poderosos ao nosso lado. Devemos sempre empregar sua ajuda e pedir sua proteção, porque eles estão mais do que dispostos a lutar em nosso nome. Portanto, não importa quais batalhas você esteja enfrentando hoje, lembre-se de que os anjos de Deus estão aqui para te proteger e te defender. Eles estão sempre prontos e dispostos a lutar por você, assim como fizeram pelos israelitas. Você pode ter certeza de que não está sozinho em suas batalhas. E com os anjos de Deus ao seu lado, você pode superar qualquer obstáculo que aparecer em seu caminho. Nós encorajamos você a levar esses versículos de Josué, capítulo 5, versículos 13 e 14, com você hoje, e te lembrar da realidade da proteção de Deus por meio de seus anjos. Lembre-se de sempre empregar a ajuda deles, de ser confiante, ousado e de confiar na promessa do Senhor de que Ele lutará por você. Mas não faça isso orando para os anjos. Sua oração deve ser direcionada apenas a Deus. É Ele quem dá as ordens aos anjos. Assim como o anjo Gabriel em Lucas capítulo 1, versículo 19, trouxe boas novas a Zacarias, pai de João Batista, os anjos também podem trazer boas novas a nós. Eles também podem trazer respostas a nossas orações, assim como o anjo que visitou Daniel em sua visão. Daniel jejuou e orou por 3 semanas e no final do período o anjo designado para lhe trazer as respostas chegou. O anjo mostrou visões de eventos futuros e explicou a ele a revelação. A Escritura em Mateus capítulo 4, versículo 6 diz: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e eles o sustentarão nas mãos deles, para que você não tropece em alguma pedra. Isso significa que Deus designou anjos para nos proteger e, conforme realizamos nossas atividades diárias, somos protegidos por esses anjos e, infelizmente, nem sempre reconhecemos suas obras. No entanto, quando algo preocupante acontece ou uma situação desafiadora surge em nosso caminho,
podemos ter certeza de que nossos anjos estão lá para lutar por nós. Eles estão observando do reino sobrenatural e foram encarregados de nós. Ao depositarmos nossa fé em Deus, podemos confiar que Ele enviará seus anjos para nos proteger. Você já se viu no meio de uma batalha, se sentindo oprimido e inseguro quanto ao resultado? São nesses momentos que surge a nossa maior arma, a adoração. Sim, a adoração tem o poder de fazer o diabo fugir mais rápido do que qualquer outra coisa. Quando elevamos louvor e gratidão ao céu, mesmo em meio às nossas provações mais difíceis, as correntes são quebradas e a vitória nasce. Deixe-me compartilhar com você a história de dois homens chamados Paulo e Silas. Eles se encontraram em uma cela de prisão escura e sombria por pregarem o Evangelho. Agora, a maioria das pessoas reclamaria e se desesperaria em tal situação, mas não Paulo e Silas. Eles entenderam o poder da adoração. Então, em vez de lamentarem na comiseração, eles escolheram louvar a Deus e ergueram a voz em cânticos de adoração e gratidão, enchendo aquela cela da prisão com a doce fragrância da adoração. E adivinha o que aconteceu? As correntes foram quebradas e as portas da prisão se abriram. A adoração deles se tornou um catalisador para milagres. Quando escolhemos louvar a Deus em meio às nossas batalhas, algo sobrenatural acontece. Deus percebe e age em nosso favor. Ele luta as nossas batalhas e as transforma em bênçãos. Sei que nem sempre é fácil louvar quando as tempestades da vida estão nos assolando, mas lembre da história de Josafá. Quando confrontado com rumores de guerra e um vasto exército que ameaçava subjugá-lo, ele não confiou nas suas próprias estratégias e planos. Em vez disso, ele se voltou para o Deus da vitória. Ele entendeu que suas batalhas não eram só dele para lutar. Portanto, se você se encontrar no meio de uma batalha hoje, te encorajo a seguir os passos de Josafá. Busque a face de Deus e louve de todo o coração. Não espere a vitória chegar. Louve agora, no meio da tempestade. Ao fazer isso, observe como Deus se move em seu favor. Você pode estar se perguntando, mas como o louvor transforma batalhas em bênçãos? Bem, quando louvamos, nosso foco muda a magnitude dos nossos problemas para a grandeza do nosso Deus. Declaramos sua soberania sobre nossas circunstâncias. Lembramos a nós mesmos que Ele é fiel e tem o poder de transformar nossas batalhas em bênçãos. E aqui está a bela verdade. Deus não está limitado pelo tamanho da sua batalha. Assim como Josafá e seus homens encontraram uma abundância de despojos após a vitória, Deus pode transformar suas batalhas em bênçãos transbordantes. Mas tudo começa com a sua disposição de adorar a Deus e de entregar suas batalhas em suas mãos capazes. Então, encorajo você a levantar sua voz em adoração. Deixe o seu louvor ser uma arma que dispersa o inimigo e convida a presença de Deus para a sua situação. Confie que Ele está trabalhando nos bastidores, alinhando tudo para o seu bem. Suas batalhas podem ser ferozes, mas Deus é maior, e Ele pegará essas batalhas e as transformará em bênçãos que você jamais poderia imaginar. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Deus está com você em cada passo do caminho. Portanto, louve de todo o coração e observe como Ele transforma suas batalhas em bênçãos. Nas profundezas do meu desespero, nunca imaginei que emergeria mais forte. A vida me desferiu golpe após golpe e pensei que havia chegado ao meu limite, mas eu mal sabia que Deus estava moldando meu espírito, me preparando para as batalhas que estavam por vir. Veja, não são as batalhas em si que dizem a respeito de Deus. É a pessoa que nos tornamos em meio às lutas. Ele quer que compreendamos a verdade de que já somos vitoriosos lutando numa posição de triunfo. É inspirador ouvir as histórias daqueles que venceram as adversidades. Suas palavras ecoam no tempo, nos lembrando que alguém percorreu o caminho que estamos trilhando atualmente. E se eles saíram vitoriosos, nós também podemos. Há um conforto indescritível em saber que nossas lutas de hoje se tornarão a fonte de força para o amanhã de outra pessoa. Suas batalhas, meu amigo e minha amiga, não são em vão. São um testemunho em formação, uma narrativa poderosa de transformação à espera de se desenrolar. Creia de todo o coração que suas batalhas serão transformadas em bênçãos. A sua vitória não é uma mera possibilidade, ela já está certa no abraço amoroso de Cristo Jesus.
Ele é o refúgio onde você pode encontrar consolo em meio às tempestades implacáveis da vida. Se apoie nele, que é quem ajuda os desamparados e defende os fracos. Confie que Deus lutará em seu nome. Posso não compreender totalmente a magnitude da sua dor, o peso dos seus fardos ou a extensão dos seus medos. As sombras da dúvida e da ansiedade podem ter lançado trevas sobre a sua alma, tornando difícil imaginar uma saída. Mas ouça a firme palavra de Deus agora. Estou contigo. Não temas, nem te espantes. Na quietude do seu coração, entregue suas batalhas a Ele. Deixar Deus travar suas batalhas não é um sinal de fraqueza, mas sim um ato de profunda fé. É necessário reconhecer que você não pode fazer isso sozinho, que sua força por si só é insuficiente. Mas ao se render, você abre a porta para a intervenção de Deus. Você permite que o Todo-Poderoso mostre seu poder e graça em sua vida. E quando chegar a hora de testemunhar sua vitória, será um grande testemunho. Então, enquanto está no meio de suas batalhas, se anime. Você está sendo formado em um guerreiro fortalecido pelas provações que enfrenta. Confie que Deus transformará suas batalhas em bênçãos sem medida. Sua história, sua luta e seu triunfo final tocarão a vida de muitos. Abrace a jornada, pois a vitória já é sua. Nas profundezas do seu desespero, Josafá buscou a sabedoria de Deus, reconhecendo humildemente as suas próprias limitações diante de uma batalha esmagadora. Ele entendeu que a vitória não poderia ser conquistada apenas com sua própria força. Mal sabia ele que sua rendição abriria o caminho para a incrível promessa de Deus se desenrolar, como podemos ver em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15. E disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. À medida que a batalha avançava, Josafá e seu povo escolheram louvar a Deus em vez de sucumbirem ao medo. Eles se posicionaram com total confiança enquanto Deus agia entre seus inimigos, causando confusão e caos em suas fileiras. No final, os inimigos se destruíram, não deixando nenhum de pé. Mas a história não termina aí. Após a batalha, Josafá e seu povo passaram 3 dias recolhendo os despojos da vitória. Eles experimentaram as bênçãos inesperadas que recebemos quando entregamos nossas batalhas diante de Deus e escolhemos adorá-lo em meio à adversidade. E essas bênçãos, uma vez recebidas, continuam a fluir em nossas vidas, enchendo nossos dias de abundância e paz. Essa é a natureza da graça e do favor de Deus, transbordante e sem fim. Vejamos o que está escrito em 2 Reis, capítulo 6, versículos 15 ao 17. Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Em nossas vidas, muitas vezes enfrentamos batalhas que nos deixam indefesos e cansados. Mas não se preocupe, pois fomos equipados com a armadura de Deus, um arsenal divino de proteção e força. Porém, não basta apenas nos revestirmos com esta armadura espiritual. Devemos também empunhar a arma mais poderosa de todas, a espada do Espírito, que é a palavra viva e inspiradora de Deus. Ele mesmo é a palavra, e sua palavra é uma espada de 2 gumes, carregando um poder imensurável ao nosso alcance. Quando compreendemos plenamente essa verdade, o que resta temer? Se o Deus Todo-Poderoso estiver do nosso lado, quem poderá ficar contra nós? No livro de Salmos, capítulo 3, versículos 3 e 4, está escrito: Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Infelizmente, muitas vezes nos parecemos com os antigos israelitas, entrando na batalha desarmados e mal preparados. Esquecemos a incrível arma que possuímos na palavra de Deus.
Subestimamos a autoridade e o domínio que nos foram concedidos como seus filhos. Mas não mais. É hora de nos levantarmos e tomarmos posse da espada do Espírito, a usando para superar todas as provações e tribulações que surgirem em nosso caminho. Saiba disso. Às vezes, Deus irá envolver você em um escudo protetor, te protegendo de todos os ataques. Outras vezes, Ele irá adiante, derrubando exatamente as coisas que se levantam contra você. Imagine o poder de um Deus que confronta seus inimigos de frente, travando batalhas em seu nome. Esta é a realidade do Deus a quem servimos. Então, meu amigo e minha amiga, lembre dessa verdade. Deus cuidará de suas batalhas, aquelas que ameaçam te dominar e te consumir, e transformará elas em bênçãos sem medidas. Entregue seus medos e dúvidas, largue as armas da autossuficiência e confie em Deus de todo o coração. No meio da tempestade, levante a sua voz em adoração e observe como Deus orquestra a vitória em seu nome. Que as bênçãos de Deus transbordem em sua vida e que você caminhe na paz abundante que só Ele pode proporcionar. Na vasta arena da vida, as batalhas inevitavelmente surgirão em seu caminho. Algumas batalhas podem exigir que você lute, enquanto outras exigem que você permaneça firme e confie no Todo-Poderoso. A questão é, você realmente crê no poder de Deus para transformar essas batalhas em bênçãos? Ou você simplesmente folheia as páginas da Bíblia sem abraçar a verdade transformadora que ela contém? Deus não está interessado apenas no seu conhecimento. Ele anseia pela sua fé inabalável na capacidade dele de fazer maravilhas em sua vida. Quando se trata de guerra espiritual, não é a sua força que prevalece, mas sim o poder de Deus fluindo através de você. Você é um canal para que a vitória dele se manifeste, pois a batalha nunca foi verdadeiramente sua para começar. Deus, em sua infinita sabedoria, é capaz de te levar de um estado de vergonha para a dupla honra. Essas palavras não são apenas promessas vazias, são as garantias divinas para você. Quando você compreende a magnitude do que Deus pode realizar em seu favor, isso fortalece a própria fibra da sua fé. Assim como Jó, que se viu no meio de uma turbulência, você também pode permanecer inabalável na sua confiança em Deus. Mesmo quando as circunstâncias parecerem terríveis e toda a esperança parece perdida, mantenha-se firme na fé de que Deus te livrará das profundezas do desespero. Numa reviravolta do destino, José foi acusado injustamente e jogado na prisão, mas mesmo dentro dos limites daquelas paredes frias, o favor de Deus brilhou sobre ele. Através da intervenção divina, José saiu das profundezas da prisão para se tornar governador, um homem de influência. Isso é uma prova do fato de que Deus não está limitado pelas nossas circunstâncias. Ele é o mestre em transformar nossos contratempos em reviravoltas. Talvez você se encontre em uma situação semelhante, se sentindo traído, abandonado ou acusado injustamente. Mas tem de bom ânimo, pois Deus é capaz de lutar por você. Ele vê as batalhas que você enfrenta, tanto as visíveis como as invisíveis, e deseja transformá-las em bênçãos sem medidas. Mesmo no seu local de trabalho, onde os desafios podem ser abundantes, lembre-se disso. Seja o que for, tudo coopera para o seu bem. Creia na intervenção milagrosa de Deus e veja como as bênçãos dele surpreendem as pessoas ao seu redor. No meio das tempestades da vida, aprenda a arte de ficar calmo. Embora os ventos possam se enfurecer e as ondas possam quebrar, encontre consolo no conhecimento de que Deus está no controle. Portanto, meu amigo e minha amiga, deixe de lado a ansiedade que te oprime. Se livre do fardo de pensar demais em como resolver cada problema. Em vez disso, encontre paz na verdade de que Deus é soberano e que Ele tem um plano perfeito para a sua vida. Confie em seu amor inabalável e observe como Ele transforma suas batalhas em bênçãos. Lembre-se das palavras do Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Abrace a quietude, deixe de lado a força do seu próprio braço e permita que Deus faça milagres em sua vida. Ele é fiel, Ele assumirá suas batalhas e as transformará em bênçãos muito maiores do que você consegue possivelmente imaginar. Quem são os escolhidos de Deus? O que significa quando dizemos que você é um escolhido de Deus? A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 ao 10.
Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Esta passagem nos diz quem são os escolhidos de Deus de uma forma muito simples. São aqueles que responderam ao seu chamado para sair das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqueles que receberam a sua misericórdia e se tornaram seu povo. Todas essas coisas não são coisas feitas na carne, mas será que elas se originam em seu corpo ou nas suas emoções? Não. Há sinais? Sim. No entanto, tudo isso é um produto da fé que aproveita da graça salvadora de Deus para transformar você. Jesus disse que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O chamado é para todos, mas apenas aqueles que responderam a esse chamado saem das trevas para a luz, saem da ira do pecado para receber a misericórdia e saem da multidão para servir o propósito especial de Deus para as suas vidas. Estes são chamados os escolhidos de Deus. Você já recebeu Jesus como seu Senhor e Mestre, se rendendo aos seus princípios e à sua palavra como autoridade máxima em sua vida? Ao fazer isso, você pode não ver uma mudança física que prove que algo aconteceu ou que você foi transferido do domínio de Satanás para a família de Deus. Contudo, através da fé, Deus incluiu você espiritualmente e você se tornou o seu escolhido. Deus também pode escolher você dentre o seu povo para servir a um propósito especial neste mundo. Como tal, você se torna o escolhido de Deus para esse propósito. Por exemplo, Deus falou sobre Jesus em Isaías capítulo 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Cada um de nós, como filhos de Deus, foi escolhido no mundo, mas além disso, Deus ainda pode escolher você e eu para obras especiais de serviço para a sua glória. Ao longo dos tempos, Deus sempre escolheu homens e mulheres para servirem aos seus propósitos nas suas gerações. Abraão e Sara foram escolhidos para serem os fundadores de um novo povo santificado a Deus num mundo corrupto. José foi escolhido para ser o salvador de sua família e de inúmeras vidas. Moisés foi escolhido para liderar os israelitas para fora do Egito. Arão foi escolhido para se tornar pai dos sacerdotes de geração em geração. Josué foi escolhido para liderar os israelitas na terra prometida. Davi foi escolhido para governar a nação de Israel segundo o coração de Deus. João Batista foi escolhido para introduzir o Messias, Jesus. Quando você for escolhido fora do mundo do pecado ou dentre o povo de Deus na luz, certas coisas começarão a acontecer em você. Essas coisas serão sinais de que você não é mais quem era e que agora você é o escolhido de Deus. O primeiro sinal de que você foi escolhido por Deus é que você estará separado para Ele. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 16 ao 18. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Esse versículo não estava sendo escrito para incrédulos. Pelo contrário, foi escrito para os cristãos, aqueles salvos pela fé em Jesus. Contudo, a palavra estava mostrando que eles teriam que viver uma vida separada e dedicada somente a Deus. O que significa estar separado para Deus? Significa estar entregue a Ele. Significa dar a Deus o controle de sua vida. Quando você for escolhido por Deus, você começará a perceber que se sente mais atraído a honrar a Deus com quem você é e com o que faz do que costumava ser. Você sentirá que tudo que Deus te dá não é seu, mas dele, e deve ser usado somente para seus propósitos. Você se considerará um vaso de Deus e não desejará nada que dê espaço ao pecado ou desonre a Deus em seu corpo. Isso também se aplica aos escolhidos para cumprir uma tarefa divina. Você não vai mais se encaixar como antes. Em vez disso, você se sentirá diferente e atraído mais pela direção do chamado de Deus do que pela multidão.
Por exemplo, Moisés provavelmente não sabia que Deus o havia escolhido para libertar os israelitas, mas ele sentiu dentro de si um impulso para fazer algo para ajudá-los. É claro que ele matou um egípcio, o que o levou ao exílio do Egito, dando a Deus a oportunidade de prepará-lo durante os próximos anos. Da mesma forma, um sinal de que você é o escolhido de Deus é que você não se encaixa mais e sente desejo de seguir apenas a vontade de Deus para a sua vida. Isso significa que você não se sente mais confortável praticando seu antigo modo de vida, pecaminoso ou não. Mesmo se você cair novamente, você será rápido em assumir sua posição e se afastar de tudo que te fez cair. Colocar Deus acima de tudo em sua vida é um sinal de que você foi escolhido. O segundo sinal de que você é o escolhido de Deus é que o Espírito Santo te guiará e agirá através de você. Veja, quando Deus te escolhe, Ele coloca o Espírito Santo sobre a sua vida. Por exemplo, o que fez você nascer de novo foi o Espírito de Deus que entrou em seu próprio espírito humano, trazendo consigo a vida do próprio Deus. A partir daquele dia, você se tornou filho de Deus pelo mesmo Espírito. João, capítulo 1, versículos 12 e 13 diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E em Romanos, capítulo 8, versículo 14, está acrescentado: Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O Espírito de Deus agindo em você, ou através de você, é um sinal de que você foi escolhido por Deus. À medida que cresce na fé através da obediência à palavra de Deus, você começará a se familiarizar com o Espírito Santo. Ele usará a palavra de Deus em seu espírito e suas convicções pessoais em seu coração para guiar sua vida. Isso é o que significa ser guiado pelo Espírito Santo. Ele vai chamar a sua atenção quando for preciso. Ele fará milagres através da sua vida se você permitir. Qualquer pessoa que Deus escolhe, Ele unge com o Espírito Santo para a vida ou obra para a qual Ele escolheu. Então, se Deus te escolheu para uma tarefa específica, você deve esperar ver o Espírito Santo se manifestando na sua vida para essas áreas de maneira sobrenatural. Você não precisa se preocupar em ser liderado ou capacitado. Se apenas obedecer, você verá Deus trabalhando através da sua vida à medida que avança. O terceiro sinal é que, ao ser escolhido por Deus, você se tornará alvo do diabo. Meu pastor sempre me dizia que se Satanás não te atacar, isso significa que você está andando na mesma direção que ele. Veja, a Bíblia nos diz que estamos em constante guerra com o diabo. Isso acontece porque precisamos manter a vitória de Cristo e não porque ainda não temos a vitória. Isso é chamado de luta da fé. Você sabe, o diabo foi derrotado por Jesus. Contudo, ele agora tenta nos convencer de que não temos a vitória sobre ele e que não somos quem Deus diz que somos. É por isso que ele luta contra você com doenças, escassez e outras provações, mesmo quando a Bíblia diz que Jesus levou suas doenças e Deus provê todas as suas necessidades de acordo com suas riquezas em glória. Quando você está sob o domínio do diabo, ele não precisa te atacar porque você é escravo dele. No entanto, no momento em que você ficar do lado de Deus, e especialmente quando Deus te escolher para a obra especial para o qual ele está te chamando, o diabo irá te atacar com todas as forças. Quando você começar a ver desafios, principalmente contra um ato de desobediência a Deus, saiba que é porque você foi escolhido por Deus. O diabo tentou Jesus para que ele ficasse longe da cruz. Ele tentou impedir os israelitas de saírem do Egito e de irem para a terra prometida. Ele tentou corromper Pedro, mas Jesus orou por ele. Ele percebeu que Pedro tinha um grande destino e havia sido escolhido por Deus para grandes coisas. Pense em José, Davi, Moisés e muitos outros. Às vezes, o que você enfrenta pode não ser um desafio, mas uma onda constante de tentações e pesos que querem manter você escravo dos vícios, apegos, relacionamentos prejudiciais, favores ímpios e assim por diante. Essas coisas geralmente começam como presentes inofensivos, mas logo se revelam como iscas do diabo para impedir que você cumpra o que Deus quer que você faça. Este é um forte sinal de que você é um escolhido de Deus
e está destinado a grandes coisas. Por último, mas não menos importante, é o quarto sinal de que você foi escolhido por Deus. Você receberá a ajuda dos anjos de Deus. A Bíblia fala de anjos em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? E acrescenta no Salmo 91, versículos 11 ao 13. Porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. A ajuda dos anjos é herança do Filho de Deus e principalmente daquele escolhido por ele para a sua obra. Eu sempre disse às pessoas que nunca se pode subestimar um homem ou uma mulher que Deus escolheu. Deus pode intervir na vida dessa pessoa a qualquer momento. Ela pode parecer indefesa diante de uma situação, mas ela jamais ficará presa. Por ter sido escolhida por Deus, Deus sempre posicionará anjos para ajudar essa pessoa. Esses anjos podem vir na forma de pessoas posicionadas em nossos caminhos da vida. O trabalho deles é nos manter seguros e fornecer tudo o que precisamos para ser quem Deus deseja que sejamos. Se o inferno se levantar contra você, como uma pessoa escolhida por Deus, você não terá motivo para temer. A vitória está garantida. Pode não parecer assim, mas você acabará na vitória. Embora não sejamos chamados por Deus para buscar sinais, essas coisas são evidências de que não importa o que esteja acontecendo em nossas vidas, fomos escolhidos por Deus. E como Pedro escreveu, somos encorajados e inspirados a proclamar os louvores de Deus através das nossas vidas. Qual é a montanha diante de você neste momento da sua vida? Existe algo em sua vida que faz parecer que você está sozinho e que não há ninguém ao seu lado, nem mesmo Deus? Deus está falando uma coisa para você agora. Ele quer que você fique calmo e mantenha sua fé. Deus quer que você saiba que Ele está com você, mesmo quando as coisas estão mais difíceis. Certa vez, não muito tempo atrás, tive um período de angústia na minha vida. Eu estava orando, mas minha cabeça estava cheia de ideias, e essas ideias não eram a voz de Deus. O diabo fez parecer que eu estava apenas pensando comigo mesmo sobre minha vida e as pessoas ao meu redor. Ele fez parecer que era eu quem estava chegando a algumas conclusões sábias. Essas conclusões alimentaram essa angústia. As vozes que ouvi diziam coisas como: ninguém realmente se importa com você. Você está sozinho nessa. Não confie em mais ninguém, pois mesmo as pessoas mais próximas de você estão aí apenas pelo que desejam obter de você e não porque realmente se importam com a sua vida. Você está sozinho nesse mundo. Essas palavras ficavam se repetindo na minha mente e, para ser muito sincero, cheguei a dar ouvidos e a repetir as mesmas palavras em voz alta. Fui convencido a acreditar nelas e fiz disso minha própria voz. Mas percebi que quanto mais eu falava essas coisas, mais afastado eu ficava daqueles que estavam genuinamente preocupados comigo. Continuei dizendo a todos que estava bem e que não precisavam se preocupar comigo, enquanto na minha cabeça eu os acusava de não estarem me ajudando. Mantive distância daqueles que queriam me ajudar, mas os julguei por não estarem ao meu lado. Você pode perceber que o que eu estava vendo era uma mentira do diabo. O que eu sentia também era uma mentira. E quanto mais eu focava naquilo, pior eu ficava. Fiquei cada vez mais triste, fiquei mais fraco e desmotivado. Eu estava perdendo qualquer razão para viver ou amar a vida. Então, 2 dias depois daquela experiência, quando eu estava acordando, o Espírito Santo começou a falar comigo. Fiquei feliz, porque apesar de tudo que estava acontecendo, o Senhor me manteve conectado a Ele. Essa é a razão pela qual o diabo quer nos desconectar de Deus. Ele sabe que quanto mais longe estamos de Deus, mais ele pode manipular e causar estragos em nossas vidas. Mas com Deus, ficamos em vantagem. O Espírito Santo me disse: pare e ouça. Sempre que você ouvir uma voz dizendo que você está sozinho, que você não é suficiente, que não consegue vencer, saiba que essa não é a minha voz falando com você, mas sim o seu inimigo, o diabo. Por qual razão eu entraria em contradição com a minha palavra para você? Eu não te disse que nunca te deixarei nem te abandonarei? Não te disse que estarei sempre contigo para te guiar quando virares para a esquerda e para a direita?
Eu não te disse que estarei com você e te darei descanso? Você esqueceu que a minha palavra diz, com o Espírito Santo dentro de você, você tem esperança de um futuro glorioso? Eu também disse que aquele que vive em você é maior do que aquele que está no mundo e que meu amor por você é eterno. Além disso, eu também disse que vou te dar pessoas que estarão aí para te ajudar no seu momento de necessidade. Se você se esquecer das coisas que eu disse, você vai acreditar nas coisas que eu não disse. Portanto, de agora em diante, no momento em que você ouvir essas vozes ou ter esses pensamentos, responda a eles com o que a minha palavra diz a seu respeito. Quando você responder a essas vozes usando a minha palavra, você as vencerá. Como um martelo poderoso, essas palavras pareceram quebrar as correntes da angústia que me prendiam e senti a paz de Deus sobre mim. Portanto, da mesma forma, quero que saiba que você também pode tomar essas palavras para si mesmo hoje e crer que elas são as palavras de Deus para você. O salmista escreveu no Salmo 46, versículo 10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deus ainda não terminou a obra dele em você, meu amigo e minha amiga. Enquanto estiver firme na fé, Deus estará sempre olhando para você. Sim, tudo na sua vida pode não parecer perfeito agora. É verdade que você pode ter muitas perguntas que parecem sem resposta e parece que tudo está indo de mal a pior. Mas por favor, saiba disso. Assim como o salmista disse, Deus quer que você fique calmo e se apegue à fé. Aprendi ao longo dos anos que Deus está mais próximo de nós nos momentos mais sombrios quando não o sentimos. São nos momentos em que você se sente mais sozinho que Ele está mais próximo. Pense sobre isso. Pode ser difícil de acreditar, mas é verdade. A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 18: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Imagine ouvir que no meio de uma tristeza ou decepção, Deus está mais próximo. Você pode começar a se perguntar: como Ele pode estar perto de mim, sendo que ainda sinto essa dor? Como pode Ele estar perto de mim e essa dor não vai embora? Acredite em mim, meu amigo e minha amiga. Todos que já andaram com Deus enfrentaram grandes dificuldades que os pressionaram até chegarem ao limite de suas habilidades. Se você já foi muito pressionado por qualquer situação na sua vida, mesmo enquanto confiava em Deus, seja bem-vindo ao clube. Pense em questões que ameaçam a vida, situações assustadoras, crises familiares e frustrações. Todas essas são questões comuns com as quais muitos dos que são de Deus têm que lidar há muito tempo. Assim como os 12 discípulos, ter Jesus no seu barco não significa que a tempestade não se levantará contra você. Mas quando Deus se levantar em seu favor, as tempestades cessarão. A Bíblia nos conta que Jesus estava no barco com os discípulos, mas enquanto eles navegavam pelo mar da Galileia, ele dormiu para poder descansar de todo o trabalho daquele dia. Enquanto ele descansava, uma tempestade surgiu e dificultou a navegação dos discípulos. E de alguma forma Jesus não acordou. Acredito que Jesus teve a intenção de fazer isso para que pudesse ensinar a eles e a nós algo sobre como ele trabalha. Veja, eles lutaram contra o mar por um tempo e perceberam que se continuassem, teriam se afogado. Então, um dos discípulos se lembrou que Jesus estava com eles no barco e foi acordá-lo. A Bíblia diz que ao acordarem Jesus, os discípulos clamaram: Senhor, não te importa que perecemos? Isso soa exatamente como nós, sempre que temos um problema. Mas falarei sobre isso em breve. A Bíblia diz que Jesus se levantou e repreendeu o vento e o mar, e imediatamente tudo ficou calmo novamente. O mar revolto ficou calmo e quieto. Isso surpreendeu os discípulos novamente. Então Jesus perguntou a eles: onde está a sua fé? Hoje, Deus ainda está fazendo a mesma pergunta para você e para mim. Onde está a sua fé? Você pode estar pensando em uma fé grande e poderosa, mas Jesus nos disse que mesmo quando você tem uma fé tão pequena quanto um grão de mostarda, você pode mover montanhas em sua vida. Teremos muitas dificuldades em vencer os nossos problemas, assim como os discípulos tiveram naquela época, se tentarmos resolver tudo por nós mesmos. Ao passarmos por esses problemas e tempestades, o diabo continuará nos convencendo de que estamos sozinhos e que Deus não está conosco. E quanto mais prestamos atenção nisso, mais esquecemos que somos a morada de Deus e que Jesus vive dentro de nós. Quanto mais prestarmos atenção a essas mentiras,
mais nossas mentes ficarão distantes da verdade de que Deus está do nosso lado e dentro de nós. Porém, se como os discípulos você se voltar e entregar suas dificuldades a Jesus e escolher, em vez disso, encontrar descanso na presença de Deus, Ele se levantará e trará paz para a sua vida. Veja a promessa que está escrita em Malaquias capítulo 4, versículo 2. É um exemplo a ser seguido. Mas, para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria como bezerros que saem saltando do curral. Você está se sentindo preso às dificuldades da sua vida agora? Permaneça na fé. Fique em paz. O diabo quer você louco de preocupação e instabilidade, mas Deus quer que você creia. Fé não significa ter o poder de consertar tudo o que está errado em sua vida. Mas fé é confiar na capacidade de Deus de consertar o que está errado e encontrar descanso nele enquanto você deixa que ele assuma o controle. Ficar calmo significa que você escolhe a paz de Deus em vez do seu medo. Ficar em paz significa que quando todos estão em pânico sobre o que está acontecendo ou o que vai acontecer, você está escolhendo crer naquele que tem todo o poder. É crer que aquele que está em você, o Deus que está ao seu lado, é maior que a dificuldade da sua vida. Essa postura de fé é o que faz Deus se levantar diante do nosso mar revolto. Os discípulos deixaram de ter dificuldades contra a tempestade no mar no momento em que Jesus se levantou. Embora estivessem maravilhados com seu grande poder, eles sabiam que Deus poderia fazer isso. Eles viram Jesus curar doenças incuráveis e ressuscitar os mortos. Eles viram Jesus alimentar milhares de pessoas com uma pequena porção de comida que ele multiplicou. Eles sabiam que Jesus podia fazer aquilo. Deus está com você, meu amigo e minha amiga. E se você está se sentindo sozinho e desamparado, e até mesmo angustiado em depressão, saiba que o Senhor Jesus está aí do seu lado neste exato momento. Não perca a sua fé. Fique firme. Continue crendo. Não deixe de crer no que Deus disse sobre o seu futuro. Aguente firme. Deixe os ventos soprarem. Deixe que as coisas pareçam estar prestes a se despedaçar, mas não pare de crer na intervenção de Deus. Em vez disso, faça como os homens e mulheres de Deus da Bíblia, que tinham a certeza de que não importava o resultado, jamais desistiriam dessa luta. E mesmo que fossem jogados em fornalhas, em covas de leões famintos, ou ainda de frente para gigantes, eles não cederam à sua fé, mas decidiram que estavam dispostos a morrer confiando em Deus, e Deus se levantou em favor de todos eles. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome de Jesus.